por que as pessoas usam drogas. Este ano nós estamos completando 40 anos do Festival de Woodstock. Há 40 anos, no ano de 1969, reunia-se nos Estados Unidos, próximo à cidade de Nova York, no estado de Nova York, quase 500 mil pessoas para conclamarem a sociedade e a juventude para uma mudança de comportamento, porque até então estava acontecendo ainda o período da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e já havíamos passado por 2 grandes guerras nesse século. A juventude conclamou para uma mudança expressiva de comportamento. E o objeto principal desta mudança era alcançar a liberdade, uma nova sociedade aonde o amor fosse livre e aonde as pessoas pudessem compartilharem de espaços semelhantes sem os conflitos. Essas 500 mil pessoas, público muito acima do esperado, estavam, por certo, inaugurando uma nova fase da humanidade. Mas um dos convidados não havia sido propriamente esperado para esse momento. E esse convidado foram as drogas. A partir daquele momento, a geração que conclamou e pediu ansiosamente por liberdade foi também a geração que viu precocemente os seus ídolos morrerem logo a seguir ao festival. Já no ano de 1971, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, todos eles aos 27 anos de idade, morreram de overdose. Se vocês abrirem os sites da internet chamando o número de mortos em Woodstock por overdose, vocês terão uma lista interminável de jovens e artistas que padeceram aquilo que foi o efeito colateral dessa busca honesta e justa, mas que foi desorganizada. Esta foto, para mim, representa muito bem o efeito das drogas nas pessoas, principalmente nos jovens. É uma foto de Woodstock, já ao seu final, o final de festa. Na figura, 2 jovens abraçados, uma representação bastante significativa, indicadora de um cansaço, de um quadro depressivo, jovens em torno dormindo. E sabe-se que, embora tenha sido um evento pacífico, aconteceu também morte por overdose em Woodstock. Um dos jovens foi atropelado por um trator, estava dormindo e bastante intoxicado por efeito de drogas. Por que as pessoas usam drogas? Vou me deter em 4 respostas. Nós temos um porquê biológico, um porquê psicológico, um porquê sociocultural e um porquê espiritual. Todos eles interligados, mas têm as suas motivações próprias. Sob o ponto de vista biológico, o ser humano é um ser que busca naturalmente o prazer. E nós fomos constituídos, na nossa origem, no nosso funcionamento cerebral, esta área é chamada
o circuito de recompensa cerebral. Núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, a própria amígdala participa. Esta estrutura cerebral, aonde o espírito encarnado encontra as regiões mais primitivas da emocionalidade, próximo ao sistema límbico, mas também as áreas de prazer necessárias à sobrevivência. É nesse circuito de recompensa que o homem primitivo encontrou motivos para se reproduzir através do prazer da sexualidade. É nessa área de recompensa que, quando nós sentimos fome, nós buscamos aquele tipo de alimento mais aprazível ao nosso paladar, para, além de nos alimentarmos, nós termos um tipo de prazer neste hábito que é necessário à sobrevivência. Portanto, esta área de prazer, esse circuito de recompensa, é um circuito muito primitivo, mas que a lei natural providenciou que o homem tivesse, assim como os animais, para mantermos a nossa conservação. Esta área, constituída por esses núcleos, a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, é também a área onde as drogas chegam em primeiro lugar. Por exemplo, a cocaína, o crack, vão mobilizar a dopamina em grandes quantidades dentro desse circuito. E o nível de prazer que a pessoa sente naquele momento que está utilizando a droga é um nível de prazer alto. De tal maneira que logo a seguir, terminada a ação da droga nesse circuito, a pessoa tem necessidade de experimentar esse prazer outra vez. E é quando ela precisa usar novamente aquela substância para ter. O grande problema é que o ser humano não foi preparado, o nosso sistema nervoso, o nosso corpo físico, ele não foi feito para suportar esta quantidade de prazer. Porque essa intoxicação por dopamina, ela vai levando à desagregação das estruturas neuronais e ao empobrecimento das outras estruturas. Esta área mais nobre do cérebro, o córtex pré-frontal e toda a região cortical, que é constituído por um tecido mais superior, aonde nós encontramos outro tipo de prazer. É nessas áreas que nós encontramos o prazer de estudar, de irmos ao teatro, de lermos um bom livro, de nos encontrarmos para termos um bom assunto, e até mesmo para desenvolvermos a espiritualidade, falarmos de temas superiores. Esse é um tipo de prazer que envolve um gabarito, um perfil de sofisticação do ser humano. Mas, quando a pessoa começa a usar drogas, ela abre mão deste tipo de prazer mais sutil, mais qualificado. E ele passa a necessitar apenas daquele estímulo para levar a sua vida. É por isso que a pessoa que usa drogas, ela normalmente para de estudar com o tempo, ela vai se isolando, vai se rodeando de companhias do mesmo perfil, perde a capacidade de trabalho, porque, como vimos antes, as funções executivas, elas ficam totalmente prejudicadas. Sabemos que a maconha, por exemplo, ela age diretamente no córtex pré-frontal, perturbando as funções executivas. E com isso, o indivíduo que usa maconha, ele fica mais lento, ele fica mais devagar, ele experimenta um certo estado de relaxamento, mas ele passa a viver dentro de um compasso de atraso na sua vida. E aqui mostra bem, nesses simpáticos indicadores do desenho, que o efeito da droga é exatamente esse. A pessoa usa, cai, mas depois volta a usar de novo. Porque nós temos uma tendência a repetirmos modelos prazerosos, mesmo que eles passem a se tornar prejudiciais. E todas as drogas que agem nesse setor são as drogas que causam dependência química. Depois a pessoa fica assim,
né? Na outra apresentação nós apresentamos o cachorro, agora o gato, um dia chegamos lá. Mas nós queremos falar de um tipo específico de droga, que normalmente em qualquer cultura não se chama de droga, mas é a principal delas, que é o álcool, porque é a primeira das drogas. Na minha experiência de 20 anos na atividade profissional, eu nunca atendi nenhum drogadito que não tenha começado pelo álcool. Todos começam pelo álcool. E o álcool é tão importante que as estatísticas mostram, sob o ponto de vista internacional, que 20% das pessoas que beberem terão problemas sérios com o álcool. Isso é um índice bastante alto. Os outros também apresentam, mas estamos falando daquelas pessoas que vão se tornar praticamente inviabilizadas socialmente por conta do álcool. Nós veremos a seguir que, enquanto espíritos encarnados, nós não sabemos a bagagem que nós trazemos. Então, utilizar substâncias é sempre um risco, porque esse uso de substâncias na atual existência poderá estar ativando, reativando antigas memórias de outras experiências pelas quais nós falimos e caímos em outras encarnações por uso de substâncias. E sabemos que o álcool é o principal tipo de substância que nós já utilizamos nas outras encarnações. A maconha é recente, a cocaína é recente, o crack, a heroína, tudo são drogas recentes, mas o álcool é milenar. Então é bem possível que na nossa trajetória nós já tivemos problemas muito sérios em relação ao uso de álcool. De 60% a 80% das vítimas de acidentes de trânsito estão embriagados. E 25% dos suicídios ocorrem em alcoolistas. O risco aumenta de 60 a 120 vezes mais do que em pessoas que não bebem. Normalmente, a pessoa que se suicida, ela está também sob efeito de substâncias. É muito frequente encontrarmos essa associação. Então, de fato, nós precisamos considerar que o álcool é uma droga que na nossa cultura, como ela é bastante utilizada, nós precisamos ter essa consciência de que estamos lidando sim com algo muito perigoso e que se nós não tivermos um controle e uma responsabilidade muito grande na utilização social desta substância, nós possivelmente estaremos ingressando também na fileira daqueles indivíduos viciados. Por que as pessoas usam drogas sob o ponto de vista psicológico? Hoje há um consenso de que os dependentes químicos, eles possuem falhas em dois aspectos fundamentais na constituição da sua personalidade, do seu caráter. Principalmente na função reguladora dos afetos, que diz respeito ao controle dos impulsos e na manutenção da autoestima. Vamos ver rapidamente o que significa isso. Um controle deficitário da autoestima. Percebe-se nas criaturas, nos jovens, que apresentam um problema sério na utilização de drogas, que eles não sabem se cuidar. Apresentam, portanto, um déficit nos autocuidados. A autoestima, por definição, é um sentimento de capacidade. São pessoas que têm uma baixa estima e têm necessidades que não foram satisfeitas, principalmente no que diz respeito a um ambiente que possa ter sido amoroso, de reconhecimento e empático. Em muitas destas criaturas, ao olhar o passado, encontraremos graves problemas estruturais na família. E esse tema das drogas, ele é impossível de ser tratado sem que nós falemos na família. Porque a desestruturação familiar que nós vivemos, sob o ponto de vista global, com certeza está na matriz, na base de desequilíbrio desta condição que assola a humanidade. Mas queremos nos deter numa outra função que, por conta deste mesmo fator que falamos agora,
nos parece o mais significativo para o tempo que nós temos de apresentação. Diz respeito à função deficitária no controle de impulsos. O indivíduo que usa álcool e drogas, ele faz parte de uma cultura, de uma sociedade, que é a que nós vivemos, aonde nós somos permanentemente instigados a termos satisfação imediata e soluções rápidas para os nossos problemas. É assim que nós vivemos um período da humanidade que os avanços tecnológicos, os avanços científicos, nos possibilitaram uma série de estruturações confortáveis para a nossa vida. Por exemplo, estamos nesse momento reunidos aqui em torno de 1.000 pessoas em Lisboa. Há poucos dias estávamos no outro continente. Há 500 anos, quando Pedro Álvares Cabral saiu em direção às Índias e errou o caminho, ainda bem, descobrindo o Brasil, se alguém falasse que seria possível esse acontecimento que nós estamos agora, ele e outros teriam dito que isso seria um devaneio. Porque se demorava muito mais tempo para se conseguir uma mesma coisa, uma carta demorava vários dias para chegar, portanto nós tínhamos tempo para responder, refletir, meditar, fazermos uma digestão mental dos acontecimentos. Hoje em dia, através do e-mail, que é um avanço, que é uma coisa boa, essa comunicação ela se dá instantaneamente. Então o volume de acontecimentos emocionais na nossa vida aumentou enormemente. E isso se deu num período dos últimos 30 anos. Isso foi muito rápido. Numa mesma geração, nós passamos da escrita à mão para a escrita digital. E essa aceleração, que encontra representantes em todos os setores, desde a comunicação, nos transportes, é uma aceleração que nos obriga, por conta de uma vida baseada apenas em fatores materiais, a termos que dar conta das nossas responsabilidades. Então, ao final de um mês, nós temos centenas de coisas a mais que os nossos avós tinham há bem pouco tempo atrás para fazer. E nós, assim como nós temos um tempo de digestão fisiológica, quando a gente come uma bacalhoada, que é muito boa, né? E quando a gente vem a Portugal, isso já é uma condição, né? Ter bacalhau, que sempre tem, e é sempre cada vez melhor, o que dá vontade de retornar cada vez mais, também por isso. Quando a gente termina, nós vamos precisar de um tempo mínimo para que o organismo faça uma digestão até que a gente consiga entabular as novas atividades. Lá no Brasil, se a gente come uma feijoada brasileira e resolve fazer uma palestra logo depois, é uma tragédia. Seja para quem está falando, seja para quem está ouvindo, que normalmente não ouve, até porque fica dormindo. Assim como nós temos uma necessidade de tempo de digestão, na nossa digestão fisiológica comum, a nossa mente necessita de um tempo de digestão também para os acontecimentos. E o nosso cérebro, ele não está preparado para dar conta do ritmo da aceleração das coisas da vida moderna. Então, por conta disso, a sensação de desprazer, ela aumentou. Nós ficamos insatisfeitos com muito mais rapidez do que ficavam insatisfeitas as pessoas que viviam num mundo onde as coisas eram mais difíceis. À medida que as coisas vão ficando mais fáceis para nós, nós vamos ficando mais infelizes. E isso está no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual uma das causas do suicídio, ele diz que em parte os desgostos da vida, mas em outra parte o efeito da saciedade. É de termos as coisas todas saciadas a nível material e não termos uma outra alternativa de vida, gerando um estado de infelicidade e de insatisfação em nós. Então, o ritmo da nossa vida é um ritmo que favorece, que facilita a introdução do uso de drogas no nosso ambiente.
porque as drogas oferecem essa resposta. A pessoa cheira a cocaína e tem uma sensação de prazer instantâneo. E é exatamente como nós vivemos, atrás de coisas instantâneas. Portanto, a nossa sociedade, da maneira como nós vivemos, ela é caldo de cultura para a utilização das drogas. E também, dentro da função deficitária do controle dos impulsos, queremos destacar a função paterna. O que nós queremos chamar com a função paterna? Vou dar um exemplo. Quando uma criança nasce na maternidade, o pediatra ou a enfermeira pega a criança e pergunta: quem é a mãe? Quando alguém chega no nosso consultório usando droga, nós perguntamos: quem é o pai? Porque normalmente o drogadito mais sério, ele tem uma deficiência na experiência de sua vida de limites, do que chamamos de função paterna. Há bem pouco tempo atrás, nós perguntávamos para os nossos pais aonde que nós íamos passar as férias, porque eram os pais que decidiam. Hoje, os pais perguntam para os filhos aonde que eles vão passar as férias, porque são os filhos que decidem. Nós percebemos que aos finais de semana, os pais não sabem aonde os filhos estão, e se sentem aliviados quando os filhos dizem: estou indo para a casa do fulano, porque será um fim de semana com menos brigas em casa e sem terem que se ocupar da responsabilidade que é se ocupar principalmente de uma adolescente, por exemplo. No entanto, essa despreocupação, ela é geradora de um ambiente de desproteção. E essa falta de responsabilidade no ambiente familiar, ele é gerador da perda da capacidade de controle de impulsos, porque nós sabemos que uma criança e um jovem não têm por si mesmo, pela etapa de desenvolvimento que estão vivendo, a capacidade de controlar os próprios impulsos. Isso é tarefa da família. Então, se eles não têm a família, eles substituem o pai pelo patrão. O patrão no Brasil é o traficante. Engraçado, patrão vem de pai, e lá se dá o nome de do traficante de patrão. Eles chamam de patrão. É um substituto psicológico, que normalmente tem um carisma muito grande, uma capacidade de sedução e entra no lugar do representante familiar na função paterna. Às vezes quem exerce a função paterna é a mãe. Nós sabemos que em determinadas famílias quem tem mais autoridade é a mãe. Mas essa função ela precisa existir, sendo do pai, sendo da mãe ou de alguém que o faça, porque esse momento do desenvolvimento emocional do jovem, ele é imperativo que ele tenha condições de experimentar limites e aquilo que nós chamamos de frustrações necessárias. É aquela vez que o jovem diz: eu quero ir à festa hoje, e o pai ou a mãe dizem: não, hoje tu não vais na festa porque tu já fosse ontem. E aí ele fica muito brabo, mas no outro dia de manhã ele acorda calmo, porque se por um lado ele fica descontente, por um outro lado ele fica aliviado de saber que ele tem alguém que se preocupe com ele. Pais que colocam regras são pais que se preocupam. Pais que deixam livres são pais que não se preocupam. Quais são os fatores socioculturais? Já falamos dele em algum nível, que é a permissividade social. Na maior parte das culturas, o álcool ele é liberado. O cigarro ele é liberado. E hoje se fala em descriminalização de algumas substâncias, como uma forma de se livrar do problema, assim como aqueles pais que, por saberem que vão ter muito trabalho de se ocuparem dos seus filhos, preferem que os filhos fiquem no fim de semana na casa dos amigos. Também os governos têm essa postura. Como vai sair muito caro e como vai exigir uma responsabilidade governamental muito grande, normalmente eles resolvem o problema assinando decretos e deixando livre, porque isso dá uma impressão de modernidade. As pessoas decidem, é o que dizem. Como que uma pessoa, um jovem, vai decidir
se usar drogas é o melhor para ele, se logo depois de usar ele perde o juízo crítico, e ele perde o livre-arbítrio, e ele sobe numa moto e ele morre numa batida num poste? Então as culturas precisam ter governos responsáveis, que possam decidirem as suas legislações baseadas na ética daquilo que é certo, e não naquilo que vai os reeleger na próxima eleição. E isso nós vemos invariavelmente em todos os países, principalmente naqueles países onde as drogas sofrem um processo de liberalização. No Brasil, o consumo regular de bebida alcoólica é a partir dos 14 anos de idade, porque a indústria do álcool deu um jeito. Se vocês verem crianças de 10, 11, 12 anos, dificilmente gostam de tomar cerveja ou algum tipo de bebida alcoólica, por uma razão muito simples. Uma criança e o jovem gostam de beber o que é doce. A bebida alcoólica ela não é palatável, ela não é agradável na primeira utilização. O que foi feito? Descobriu-se e se lançou no mercado as bebidas ice. São as bebidas que contêm uma dose de vodka e que são docinhas. Então os jovens estão bebendo bebidas ice aos 11, 12 anos de idade e já entrando num mercado muito rentável, que tem muito mais a ver com a ganância humana do que com a responsabilidade das consciências. Quanto mais cedo o jovem começa a beber, mais vulnerável ele fica ao consumo de outros tipos de drogas. As pesquisas mostram que o álcool, a maconha, o cigarro são sim porta de entrada para outras drogas mais potentes, porque nós sabemos que tem outras drogas que favorecem, que propiciam de forma mais impactante efeitos de prazer mais intensos em menor quantidade de tempo. E isso faz, considerando que esse indivíduo ele tem uma desestruturação emocional importante, reencarnatória, um alvo muito fácil para engrenar ou ingressar no mundo das drogas. Mas por que as pessoas usam drogas sob o ponto de vista espiritual? A doutrina espírita nos explica que nós não vivemos essa existência pela primeira vez agora. Essa existência sim, mas nós já tivemos outras. E em outras encarnações, muitas vezes nós já tivemos experiências ligadas a substâncias. Então, quando nós reencarnamos, muitos de nós já temos uma predisposição ao uso de drogas. Uma pessoa que tenha utilizado álcool durante uma vida inteira, ela, por conta de não ter desenvolvido capacidade de frustração, capacidade de administração, ele terá gravado no seu perispírito aquela experiência de usar alguma coisa para lhe facilitar a vida, entre aspas, porque não facilitou coisa nenhuma. Normalmente levou à derrocada da reencarnação. Mas quando ele reencarna, como foi isso que ele experimentou, ele terá uma tendência a experimentar novamente. Tudo na vida que nós fazemos será gravado em nós como uma tendência a nós fazermos de novo, seja de bom, seja de ruim. É por isso que a doutrina espírita insiste tanto que nós gravemos na nossa vida definitivamente o amor e as coisas boas. Porque mesmo que isso seja feito na base do esforço nesse momento, por repetição nós temos uma tendência a gravar novas experiências. E aquilo que hoje precisa de esforço para fazer, amanhã será feito de uma forma automática, de uma forma espontânea. Assim como algumas pessoas têm uma tendência espontânea a serem agressivos, irritados, vaidosos, invejosos. Por quê? Porque em outras existências foi aquilo que foi experimentado. E assim também o uso de substâncias, o uso de álcool. Esse uso de substâncias em outras existências foi com certeza o motivo de muitos desastres reencarnatórios entre nós. Também os relacionamentos doentios do passado que voltam junto. Nós sabemos que na reencarnação se reúnem dentro de uma mesma família. O grupo de amigos, boa parte desses relacionamentos são reencontros de outras existências.
Então aqueles que usaram drogas juntos, que beberam juntos, eles se reúnem novamente, na finalidade de mudarem o seu contexto de experiências. Só que da mesma forma como falamos antes, há uma tendência à repetição. Isso é fundamental, porque há uma influência muito grande dos grupos por parte de quem usa drogas. Se a pessoa ela não souber selecionar muito bem o grupo de amigos e ambientes, será muito difícil dele sozinho conseguir vencer e superar esses equívocos e esses problemas. Assim como há a influência recíproca entre encarnados, há entre encarnados e desencarnados. Ninguém que bebe, bebe sozinho. Ninguém que fuma, fuma sozinho. Ninguém que usa drogas sozinhos. A pessoa está acompanhada de um grupo de espíritos desencarnados que estão usando junto. Dizia Jesus que nós somos cercados por uma legião, por um universo de testemunhas. Quando a pessoa tem aquela vontade de beber, intensa, aquela vontade em parte é dela, e outra parte é daquele que está com ela querendo beber junto. Porque André Luiz nos fala que os espíritos desencarnados se aproximam para terem a sensação física da droga que usaram. E a melhor maneira que eles têm de terem essa sensação é estarem juntos daqueles que estão usando aqui no plano físico. Então, quanto maior a dependência, maior o envolvimento espiritual do grupo de espíritos que está junto daquela pessoa naquele momento. Isso constitui o que chamamos das obsessões. E nesse exemplo é uma parasitose, é uma simbiose, porque há uma influência recíproca de lá para cá e de cá para lá. Se por um lado tem o espírito desencarnado que chega de noite e diz assim, vai para o bar, abre a garrafa, usa isso e fica no ouvido da pessoa, ela não ouve com os ouvidos, mas ela tem a ideia na mente e tem a vontade, já é a presença espiritual influenciando. Por um outro lado, tem a pessoa que, estando aqui, ela proporciona para aqueles espíritos a continuidade daquela experiência que não termina. É por isso que nos tratamentos nós acreditamos firmemente que a terapêutica espiritual ela é fundamental para a recuperação integral da pessoa que está envolvida. Emmanuel, no estudo da obra Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, ele nos fala de 4 etapas para mudanças e para nós conseguirmos evoluir em qualquer âmbito. E me parece que cabe muito bem nesse momento para a questão das drogas. O primeiro passo que ele diz quando nós queremos melhorar alguma coisa na nossa vida, ou no caso, parar de usar drogas e tratarmos os nossos vícios, é a compreensão da necessidade de mudar. O primeiro passo é nós compreendermos que nós temos que mudar. Não é apenas querer melhorar, porque as pessoas querem melhorar. No consultório médico as pessoas chegam, doutor, eu quero melhorar. E a gente pergunta, mas o que a senhora quer fazer para melhorar? A senhora quer mudar esse hábito? Não, esse eu não quero. Então a pessoa quer melhorar de uma forma mágica. Ela não quer participar da melhora. A pessoa precisa se dar conta que ela precisa mudar. Depois ele nos fala então que nós precisamos de um segundo passo, que é conjugar o esforço, a boa vontade e a perseverança. O esforço, porque toda mudança na nossa vida que seja significativa se dá mediante o esforço. Tudo que tem valor na nossa vida precisa de esforço. Quando a tarefa é fácil demais, é sinal que aquilo não é tão valioso quanto aquilo que é mais demorado, aquilo que é mais suado. A boa vontade e a perseverança, que é a capacidade da pessoa permanecer. Porque nesse momento que a pessoa se propõe a melhorar, é exatamente o momento que as coisas mais começam a piorar. Onde surgem os maiores obstáculos, as maiores dificuldades. Eu tenho pacientes que chegam na segunda-feira e dizem, a partir de hoje eu não bebo mais. E eu chego a dizer para eles, então espera, porque alguém vai te ligar hoje. Alguém vai na tua casa, vai ter algum convite, vai ter alguma coisa te convidando para ir para uma festa, e nessa festa vai ter alguém que bebe, e tu vai acabar bebendo também se tu não te cuidar. Aí na outra consulta a pessoa chega e diz assim, mas o que, tu é bruxo?
né? Tu é vidente, e a gente diz assim, não vidente, mas vivente, porque a gente já está tão acostumado a ver que isso acontece, isso se repete, que a gente sabe que o plano espiritual inferior se encarrega de promover situações que não deixem com que aquele indivíduo pare de usar a droga. Para que a gente então entre no terceiro estágio, que é a estabilização da mudança. Nos fala Emmanuel que toda mudança que nós conseguimos alcançar, nós precisamos estabilizar. E estabilizar é estar atento diariamente no propósito de realmente consolidarmos esta modificação. E o quarto passo é o firme propósito de não retroceder na conquista. Porque depois de 1 ano ou 2, quando a pessoa já não está usando droga, ela diz assim, estou curado, já venci o problema, e um dia bobamente acende um cigarro, ou começa a usar socialmente a bebida, ou experimenta a droga, e recai numa rapidez enorme, porque o circuito neural já está preparado, e o processo espiritual já está armado também. Então, em toda a conquista nossa, seja ela no que for, o firme propósito de conservarmos os propósitos elevados que assumimos, a fim de não retrocedermos nesse processo de verticalização em direção a uma evolução e conquistas espirituais. Porque, afinal de contas, nós estamos no plano físico não abandonados à própria sorte. Nós não estamos aqui apenas cercados de obsessores e espíritos inferiores. Do outro lado da vida, existem espíritos superiores que nos amam muito, sob a coordenação maior de um espírito de grandeza estelar, que se chama Jesus. E dependendo da sintonia que nós fizermos, nós teremos acesso direto a esses benfeitores que estarão junto de nós, no momento exato que decidirmos que nós queremos nos tornar pessoas melhores. Hoje à noite eu estou retornando para o Brasil, já faz quase 20 dias que eu estou na Europa e eu preciso retornar um pouco mais cedo que os colegas. Portanto, não vou estar com vocês amanhã, no último dia do congresso. E por isso eu quero agradecer o carinho, a companhia e a amizade que vocês sempre nos dedicam quando nós viemos aqui. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente. Com o coração cheio de agradecimento e de amor, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.